Graças e paz, irmãos. Voltando ao tema do nosso estudo, nós estamos falando sobre, na verdade, é uma refutação, né, sobre o rebatismo que o Carlos Reinart defende da Congregação Cristã no Brasil. E nós estamos falando, primeiramente, de sacramento, né? Então fizemos algumas citações. Os irmãos que pegarem a partir desse vídeo, eu peço que os irmãos voltem 2 vídeos anteriores a esse para entender o contexto, tá? Então nós falamos que a palavra sacramento foi utilizada na Bíblia, onde ela é traduzida por mistério como sacramento. Isso também acarretou alguns problemas de tradução, né? E até surgiram doutrinas da Igreja Católica Romana por causa dessa tradução de Jerônimo, que foi a primeira tradução saída do grego para o latim, né? Que até hoje é utilizado dentro da Igreja Católica Romana. Então, um dos problemas, aí eu gostaria de tomar por ocasião esse problema da questão do mistério e já entrar num problema também de interpretação errada da Congregação Cristã no Brasil. Então aqui nós temos na Vulgata Latina, 1 Timóteo 3,16, que diz: Et manifesti magnum est spietatis, sacramento. No nosso idioma seria, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Então, sacramento foi traduzido como mistério, né? Só que o que eu gostaria de enfatizar aqui é essa questão desse grande mistério da piedade, porque a Congregação Cristã no Brasil pega essa passagem para justificar aquela obra assistencialista que eles têm lá, chamado Obra da Piedade. E aí alguns anciões e cooperadores pegam essa passagem e torcem essa passagem, faz com que ela diga o que ela não está dizendo. Aí eles dizem: irmãos, grande é o mistério da piedade, relacionado àquela obra da Congregação Cristã no Brasil, conhecido como Obra da Piedade. E não é nada disso que essa passagem está falando. Grande é o mistério da piedade, é aquele que se manifestou em carne e foi justificado em espírito. Nessa tradução, em alguns escritos antigos, nós encontramos aquele, mas em alguns outros escritos antigos é Deus. Então fica assim: Deus se manifestou em carne, aquele é Jesus Cristo. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, ou seja, Deus se fez homem. Isso é o mistério da piedade, que Deus ocupou uma forma humana. E detalhe, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Isso é o mistério da piedade. Então eu gostaria de pegar essa passagem para estar já corrigindo, no caso, entre aspas, corrigindo esse erro doutrinário, né, ou esse ensino doutrinário, ou fazendo a exegese certa e passando para os irmãos o que é que o texto está dizendo, levando em conta também que a manifestação que nós temos aqui, o mistério, no caso, nós temos essa parte do mistério, grande esse mistério, né? Traduzido como sacramento, né? Então esse era o nosso objetivo, né? E aí nós temos aqui um outro em Efésios 5,32, está escrito assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da congregação, ou da igreja, né? Eu estou usando aqui Almeida, revista corrigida e atualizada. Então, grande é esse mistério, digo, porém, do respeito de Cristo e da igreja. Esse Cristo e a igreja, esse mistério que ele está falando, ele está pegando ali Adão e Eva, marido e mulher, e ele faz uma alusão e ele demonstra que há um casamento entre, assim como houve em Adão e Eva, também marido e mulher, Cristo e a igreja. Esse é o contexto do tema. Então esse mistério entre Cristo e a igreja é um grande mistério. E essa parte também foi traduzida como sacramento. E aí foi um grande problema, porque dentro da Igreja Católica, por Jerônimo ter usado de forma irrestrita a palavra sacramento, se criou uma doutrina do casamento sacramental dentro da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, o casamento
também é um sacramento. Isso é um erro doutrinário, né? Nós temos apenas 2 sacramentos. Aí nós temos aqui a parte do grego, né, o que significa a palavra mysterion, né? Do grego é algo desconhecido, secreto, mistério, vontade secreta, propósito ou conselho oculto. Então é isso que significa a palavra mistério. Daí então não dá para aplicar a palavra sacramento em todo o mistério, né? As escrituras, muito propriamente, os denomina de sinais da aliança, Gênesis 9, 12, 13, 17, 11, sinais e selos da justiça da fé, Romanos 4, 11, e simplesmente sinais, Êxodo 12, versículo 13. Exemplos, né? O hipodeigmata, Hebreus 8, 5, 9, 23, e figuras, antítipa, 1 Pedro 3, 21. No Antigo Testamento ocorre a palavra ter um V, um T e um H. Depois nós vamos ver isso mais para frente no original hebraico, como isso ocorre. Gênesis 17, 11, Êxodo 31, 13 e 17 e Ezequiel 20, versículo 12 e 20, que indica um sinal e se aplica aos antigos sacramentos. Então, todos esses sinais, né, são os sinais da aliança. Então, ele às vezes ele é falado como um selo da justiça da fé, ele é sinais da aliança, sinais, exemplos, figuras, sempre é utilizado nesse contexto, né? Indica os antigos sacramentos. Tudo isso indica os antigos sacramentos, né? Então nós vamos ver algumas passagens, né? E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Gênesis 17, 11. Aqui eu estou utilizando a Almeida Revista Corrigida e Atualizada. Aquele V, T e H significa o nome, uma palavrazinha chamada out, que significa sinal, marca distintiva, bandeira, lembrança, prodígio, presságio, advertência. É o que significa. No nosso caso aqui é sinal, né? É o que mais se encaixa dentro do contexto. Sinais da aliança. Gênesis 9, 12, 13 e 17, 11, conforme nós vimos. Então são os sinais da aliança. Vamos ver aqui. E disse Deus, este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda alma vivente, que está convosco por gerações eternas. O meu arco tem um posto na nuvem, e este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Então, aqui há um concerto entre Deus e os homens, depois do dilúvio, e ele dá um sinal, ele faz uma aliança, não só com Noé e sua família, mas com toda a sua criação, que nunca mais destruiria a terra com água. E esse sinal que ele deixou foi o seu arco. O arco-íris como um sinal do seu concerto, da sua aliança com a terra, né? Então, Deus sempre utiliza elementos ou coisas, né, para fazer um marco, um sinal, criar um pacto de uma aliança entre ele e os homens. Nesse caso, foi além dos homens, foi com toda a terra. Nós vimos, né, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isto será por sinal do concerto entre mim e vós. Então, o sinal do concerto seria o corte do prepúcio, a circuncisão do prepúcio, seria como hoje uma operação de fimose. Então, olha o sinal. Como se dá o sinal? Como se faz o concerto? Como se cria a aliança? É um corte no prepúcio do órgão masculino do homem. Este é o sinal. Este é o sinal da aliança, do concerto entre Deus e o povo de Israel. Sinais e selos da justiça da fé. Romanos 4, 11.
E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Eu vou repetir de novo. E recebeu o sinal da circuncisão. O sinal da circuncisão é selo da justiça da fé. O selo da justiça da fé é o sinal da circuncisão. Mas esse sinal foi recebido só depois, quando estava na incircuncisão, né? Então, a justiça da fé veio antes do sinal, né? Então, por isso que nós somos justificados pela fé e não pelas obras. A circuncisão era apenas um sinal da justiça. Simplesmente sinais. Êxodo 12, versículo 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu, sangue, passarei por cima de vós. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Aqui o sinal é o sangue, que já representava o sacrifício de Jesus Cristo. Então, o sinal seria o sangue derramado e posto nas casas. Quando a morte passasse, veria aquele sangue e passaria por cima das casas, no caso, né? Então, esse era o sinal. Exemplos ou figuras. 1 Pedro 3, 21. Cujo correspondente exemplar ou figura, o batismo também agora vos salva, não do despojamento da imundícia da carne, mas da interrogação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Exemplo, figura, né, o batismo que salva. Então, nós vamos depois entrar nos detalhes do que Pedro está falando aqui. Quando formos falar de batismo, mais na frente, nós vamos entrar nos detalhes. Eu não vou abordar agora o batismo. Por quê? Porque nós estamos falando de sinais. Vamos primeiro ter a compreensão, a percepção do que é o sinal, o selo, a aliança de Deus, né, as alianças de Deus com os homens, para depois falar de batismo, para depois falar do que é o batismo, tá? Para a gente ficar bem contextualizado. Então nós vamos depois voltar aqui para Pedro, 1 Pedro 3, 21, mais para frente. Várias definições de sacramento. Ora, ainda que não possa ser perfeitamente definido, porquanto é algo concreto, extraordinário, que consiste de coisas que não são do mesmo gênero, contudo pode ser adequadamente descrito. Para muitos ele é um sinal de uma coisa sacra. Antes de entrar aqui em Agostinho, nós vamos ver esse detalhe do que Turretin está falando. Ora, ainda que não possa ser perfeitamente definido, porquanto é algo concreto e extraordinário. Não dá para definir, não há algo definido. Que tipo de sinal é? Que tipo de elementos são usados? Não dá para dizer, um sinal é isso, isso e isso. Não dá para ser definido. Não tem como nós definirmos um sinal. Que consiste de coisas que não são do mesmo gênero, ou seja, não tem o mesmo gênero, não tem os mesmos aspectos. Deus fez um sinal quando destruiu o mundo, ele colocou arco-íris, ele fez um sinal com o sangue, ele fez um sinal da circuncisão, ou seja, ele não segue uma regra dogmática, de um sistema para a gente definir, o sinal é isso. Contudo, pode ser adequadamente descrito. Para muitos ele é. O que é um sinal? Então, como nós podemos descrever um sinal? Um sinal de uma coisa sacra. É um sinal de uma coisa sacra. Isso fica indubitavelmente comprovado. O que é um sinal? É alguma coisa sacra, é algo sacramental, é algo voltado para Deus. Como Agostinho que diz, já falamos de Agostinho, sinais quando pertencem às coisas sacras são chamados de sacramentos.
Aí nós temos aqui a referência aqui da carta de Agostinho. A definição dos escolásticos é: o sacramento é uma forma visível da graça invisível. Era isso que os escolásticos falavam. Aí nós temos aí o São Tomás de Aquino, que é o pai do escolasticismo, né? Se os irmãos quiserem, pode pesquisar um pouco do São Tomás de Aquino. Ele tem um livro, se eu não me engano, é quase 7.000 páginas o livro dele. Eu cheguei a ler um pouquinho, mas tem que ter paciência para ler livro de escolástica. Aí nós vamos terminar aqui. Os sacramentos em si não contêm graça. O que isso quer dizer? Todos esses sacramentos, ele não contém graça. Ele não é capaz de transmitir a graça de Deus. Ele não é capaz de transmitir algo, as virtudes de Deus através dele, a graça. A graça não vem através dos sacramentos. Ou seja, o batismo não salva. E a congregação ensina que o batismo é salvífico. O batismo não salva, ele não tem poder para salvar. A salvação vem no crer em Jesus Cristo, unicamente no sacrifício de Cristo. Então, o batismo como meio de salvação é errado, é heresia, não existe isso. Então, os sacramentos em si, eles não contêm graça alguma. Ele não é capaz de salvar. Ele não é capaz de conduzir o homem à salvação e nem de transmitir as virtudes do Espírito Santo. Os sacramentos, ele não é para isso. Ele é para um selo, ele é para selar uma aliança com Deus. É para isso que ele serve, e não para salvar e nem transmitir graça. Nós vamos encerrar aqui. Espero que os irmãos acompanhem. No próximo vídeo nós vamos entrar nesses detalhes sobre os sacramentos. Ele não contém graça, e vamos avançar mais um pouco. Graça e paz, Deus abençoe a todos.